Boa noite a todas as pessoas. Nós estamos aqui para mais um aula aberta da nossa programação do Gênero e Desigualdades. Hoje, o nosso tema é Religião e Covid-19 em Debate. A gente disse na apresentação, que a religião tem sido um tema constante no debate público sobre essa crise instaurada em torno da pandemia. Como é que, então, está a religião em relação à Covid-19? Como é que essa relação tem ou não tem se transformado ao longo desses meses de pandemia? Como é que as questões relacionadas a gênero, classe, raça, sexualidade têm perpassado essa relação, né? Hoje nós reunimos aqui esse time maravilhoso de pesquisadores e de religiosos para pensar sobre essa complexidade toda. O projeto Gênero e Desigualdades, ele é uma realização em parceria do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, e do Núcleo de Estudos de Marcadores Sociais da Diferença, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, da USP, sob organização minha, Regina Facchini, e da Carolina Parreiras, do Numas, que está escondidinha aqui, ajudando a gente a realizar essa transmissão. O objetivo da gente é divulgar trabalhos e reflexões clássicas e contemporâneas com foco em gênero e nas suas articulações com várias desigualdades. Essa atividade de hoje foi produzida em parceria com o Laboratório de Antropologia da Religião, que é uma iniciativa de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, que tem a religião como um ponto comum de interesse de pesquisa. Tá? Quem possibilitou essa articulação entre o lar e o gênero e desigualdade foi o Rodrigo Toniol, que está aqui com a gente, vai ser o nosso mediador, vai apresentar o restante do nosso time de convidadas e convidados, e para quem eu passo a palavra agora. Gente, uma boa atividade para vocês, sejam bem-vindos, que a gente tenha uma excelente discussão. Obrigado, Regina, obrigado, Carol, que está aí no backstage. Boa tarde, boa noite aí para a audiência, para os meus colegas que estão aqui comigo nessa tarde, nessa mesa. Como a Regina anunciou, essa aula aberta, para quem assiste, é o resultado de uma parceria que já vem de longa duração entre o LAR, o PAGU e o NUMAS, discutindo as interfaces entre gênero e religião, e que agora, um pouco por conta da pandemia, a gente consegue talvez alcançar audiências que a gente não alcança tão cotidianamente assim nos corredores e nos nossos seminários fechados na Unicamp. Bom, é um prazer estar aqui com um time de colegas tão interessante para a gente passar as próximas horas, a próxima hora, falando sobre esse tema, religião e Covid. Eu vou apresentar brevemente a composição da mesa e depois eu já passo a palavra para circular e a gente vai ter um momento também de diálogo com a audiência. Então, quem tiver aí interessado em colocar alguma pergunta, vai colocando que ao fim a gente faz a rodada. Eu sou Rodrigo Toniol, professor de Antropologia da Unicamp, pesquisador do LAR, e eu estou aqui com Adriana Dinanan, que é Yalorixá, zeladora do Ilê Axé Omo Nanã, é uma ativista absolutamente importante no campo da defesa pelos direitos das religiões de matriz africana no Brasil, é membro da Frente Interreligiosa Dom Evaristo Arens por Justiça e Paz, e membro do Conselho Político da Ocupação Cultural Gerolu, que ela vai poder falar um pouco mais para a gente. Muito obrigado, Adriana, por estar aqui com a gente nessa tarde, numa agenda que eu sei que é tão corrida para você. Bom, a Cristina Vital da Cunha, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense, o Ronaldo de Almeida, meu colega do Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp, da Antropologia, e a Magali Cunha, pesquisadora de referência no tema da relação entre mídia e religião, e é sobre isso que ela vai falar para a gente, e vinculada à Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Bom, dito isso, eu começo colocando já a roda para funcionar, disparando uma pergunta, uma provocação para a Adriana, pedindo para que ela falasse um pouco, porque
me parece que essa relação entre religião e Covid, ela teve no debate público brasileiro desde o início, mas a partir de uma chave muito específica, que é a chave dos evangélicos. Teve alguns momentos em que os católicos também entraram na mesa, quando as celebrações de Páscoa, por exemplo, mas, de fato, o campo das religiões afro foi um campo invisibilizado com relação ao seu cotidiano e como que estava lidando com a situação do Covid. Então, a minha pergunta, o pedido para que a Adriana comece falando um pouco, vai em duas direções. A primeira é sobre como é que está sendo feita a gestão religiosa do terreiro mesmo, dos centros, porque, quer dizer, como é que se alimenta o santo no meio de uma pandemia? Essa é uma pergunta de ordem prática, mas que eu imagino que tenha implicações muito grandes aí no cotidiano das mães, pais e filhos de santo. E a segunda pergunta tem a ver com a implicação e função social do terreiro. No seu caso, o Ilê está numa região da Zona Leste, e eu imagino que vocês estejam aí também recebendo e acompanhando várias demandas da população que mora no entorno, né, e que você pode aí falar para a gente um pouco sobre como está sendo a experiência da pandemia a partir do terreiro. Obrigado, Adriano. Deixo a palavra com você já. Bom, boa tarde, boa noite a todos e todas e todos que nos acompanham hoje, e mais os colegas que estão aqui presentes. Bom, antes de tudo, eu já aviso, eu moro aqui em divisa de Itaquera com Guaianazes, bem na comunidade, onde não existiu e provavelmente não existirá isolamento, então sempre vai ter barulho aqui, gente passando, né, falando, cantando, moto, provocando cachorro, e o periquito canta também durante as conversas. Aqui é assim que funcionam as coisas. Bom, e muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui nessa tarde com vocês, trocando essas ideias. Para nós, da matriz africana, como você disse, foi discutido muito essa questão do isolamento, no impacto para as religiões cristãs e não para a matriz africana. Nós, é uma religião pautada numa cultura muito coletiva e comunitária, diferente de muitas outras religiões, onde, né, o orar, você pode orar em qualquer momento, em qualquer lugar, né, em qualquer momento você faz isso. Porém, boa parte dos nossos ritos litúrgicos, né, dos nossos rituais, são estruturados de uma forma coletiva, né, e comunitária. Tanto que os terreiros são grandes comunidades, né, os terreiros de candomblé e tal. Porém, o que às vezes algumas culturas veem como uma novidade, nas culturas tradicionais, nós temos vários registros, né? Momentos pandêmicos, acho que para a gente é uma novidade o alcance desse vírus por conta do resultado da globalização, avião, né? Antigamente você levava 6 meses para atravessar, né, um oceano, para chegar num outro continente. Hoje você faz isso em algumas horas, né? E com isso, para bem e para mal, né? Também para a trazida das doenças. Mas nós temos alguns registros, né, que a gente ouve dos mais velhos, em momentos como esse, onde morre muita gente no planeta, do silêncio, né, de guardarmos o silêncio. Então, que é uma forma de culto também, né? Nós cultuamos nossos ancestrais, e eles trazem à memória o registro de várias situações, como casos como esse que a gente está vivendo hoje, né? Então, o silêncio, o não tocar, o respeito a todas essa passagem de Iku, né, que é a divindade. Eu sou de matriz Iorubá, né, Nagô, então, né, essa divindade Iku, que seria a morte, que também é uma divindade,
Então, quando ela tem um momento tão crucial no planeta, associado a essa doença, nós também temos nossos registros tradicionais, né, na relação com isso e a sociedade. Então, não é o fim do mundo, a gente não precisa entrar com a ação no Ministério Público para reabrir os terreiros, muito pelo contrário, porque a gente preza pela preservação da vida, né? E a gente cultua a vida em vários aspectos, tanto a vida física aqui no Aie, quanto no Orum. Então, o respeito, né? Nós temos vários rituais, inclusive, que trazem o silêncio, né? O silêncio como respeito. Então, nesse quesito, não é o que impacta. Impacta, é lógico, a maioria das casas, minha casa é nova, eu sou jovem, né, eu sou velha para uma sociedade ocidental, mas para uma sociedade tradicional eu sou jovem, vou fazer 49, não fiz 50 anos ainda, né? Então, para a religião, eu sou jovem, consequentemente, minha casa também é jovem. Inclusive no território e tudo mais. Agora, para casas mais antigas, para casas tradicionais, de 30, 40, 60 anos, num território onde é um ponto de referência de acolhida e resolver todo tipo de problema na comunidade, desde a questão da fome, doença, violência doméstica, né? As religiões de matriz africana, o candomblé, ele nasce como um espaço de acolhida e de acolhimento, né? E, na sua maioria, em territórios de alta vulnerabilidade social. Então, impacta nessa relação direta com a comunidade. O fato, você pergunta como se alimenta o santo, né? O orixá durante a pandemia. Nanã eu tenho minha divindade viva dentro de mim. Então, o culto vai para além dos rituais, né? Eu levanto, eu peço a bênção de orixá, eu vou, e nós, diferente de outras estruturas religiosas, nós, em grande maioria, vivemos dentro do terreiro, né? Até facilita, inclusive, a nossa vida viver dentro do terreiro, devido às nossas funções diárias, né, cotidianas, que muitas, né, que a maioria dos sacerdotes que a gente faz, muitas delas sozinho, inclusive, que aí lá é o ir conversar, é o colocar uma água na quartinha, acender uma vela. Para isso não há necessidade, né, de ter aglomeração para manter fortalecido, né, essa conexão e a manutenção da representação material das divindades, dos orixás aqui na Terra. Dá trabalho, mas é algo que a gente já faz no dia a dia, né? Mesmo o filho não estando presente, a gente vai lá, vai conversar com o Ibá, se é um filho que está doente, ou um amigo, um conhecido, um simpatizante, eu não tenho passado uma semana sem que alguém não me passe um nome, 2, 3, de olha, mãe, minha mãe está doente, né? De pessoas que nem são da religião, né? Olha, foi diagnosticado, e eu vou lá no pé do Oxalá, coloco o nome, né? Para nada disso, o sacerdócio, a gente vai para além mesmo numa estrutura coletiva como é a nossa, nós temos muita coisa para fazer em prol da comunidade, sem manter o convívio, né, fazer aglomeração. Vocês me interrompam, tá? Porque eu falo muito, então, né, costumo dizer que eu falo mais que o homem da cobra e a mulher do leite junto, então pode mandar parar, né, que eu não vou me ofender, que é muito tranquilo para mim. Isso e é da minha Adriana, só para a gente...
Adriana, só para a gente completar essa primeira rodada, essa primeira fala dessa primeira rodada, se você pudesse falar brevemente sobre as associações das religiões de matriz africana e como elas têm se articulado, e se elas têm se articulado, para reagir à pandemia, para apresentar uma reação coletiva à pandemia. Olha, tem muitos terreiros que já desenvolviam ações assistenciais, né? E agora é o momento quando as pessoas estão morrendo de fome, né? Para além da doença, isso é fundamental, que já tinham suas conexões e que que intensificaram isso na coleta e distribuição de alimentos e, como sempre, ajudando nas articulações, seja de medicação, a encaminhamento, né, de dirigir para um médico ou coisa parecida. Então, se fortalece isso, né, tem fortalecido, o que, na verdade, impacta, às vezes, para nós, nessa questão, nos entraves do racismo estrutural, é onde, no trato das nossas peculiaridades, no que tange aos ritos fúnebres, né? Isso é uma coisa que impacta, onde eu, particularmente, só vi nota do Ministério Público da Bahia, de ter essa atenção, e não é só com a matriz africana, como com as indígenas também, né? Nós temos questões específicas, onde também não tive também não me chegou nenhum caso do impedimento, né? Mas o fato de não prever, né? E ainda num governo atual, onde prevê a nossa extinção enquanto cultura e enquanto indivíduo, essas são as coisas que nos preocupam, né, em alguns momentos. Então, em alguns coletivos, a gente, né, discute, fala sobre isso, e entre outras questões, porque a nossa vida, Rodrigo, é muito, infelizmente, dominada em apagar incêndio, né, porque é isso, é um menino que foi preso, é um que foi assassinado, é outro a avó que está doente, esse já é o nosso dia a dia, e intensifica nesse estado de exceção, né? Eu posso dizer de práticas minhas pessoais, porque no nosso caso, ao mesmo tempo que a gente tem a questão né, de tudo que é possível fazer à distância, e quando tem o caso de abordagem direta, e aí usar todos os... Né, eu tenho um barracão, que é um espaço grande, então você tem até 3 pessoas dentro desse barracão, dá para guardar bastante distanciamento e máscara e luva. É estranho, né? Que eu costumo dizer que o axé é de contágio, né? De transmissão, de contato, é uma religião de muito contato. É estranho você não poder abraçar, né? Não poder tocar, e é da nossa cultura, né? Nós abraçamos muito. Brasileiro acha que, né, herda isso muito de Itália, mas não é verdade, né? Essa questão do abraçar e gesticular, porque a gente usa muito o corpo em tudo, né? Nessa cultura africana. Então, quando precisa, é isso, usar todos os... E no menor tempo possível, né? E aí você tem que ficar mandando as pessoas embora. Olha, acabou, já pegou? Então, tchau, viu? Mamãe te ama, tchau. E é assim que tem sido e que a gente tem que fazer, né? Fazer o quê? Perfeito, Adriana, muito obrigado. Bom, eu vou passar agora, acho que a gente já tem um bom começo aqui para a gente conversar durante bastante tempo. Vou passar a palavra para a Magali, que vai tratar de um tema absolutamente relevante de interesse coletivo, que é a relação entre fake news e o campo evangélico, né? Tem alguns colegas aqui nossos assistindo, então mandar saudações aí para Cali, Lívia, Tayane, Guilherme, que estão aí acompanhando a gente. Então, Magali, deixo com você. Acho que o seu microfone está desligado, Magali, desculpa.
esqueci, lembrei. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar desta aula, aprender junto, né? Gostei muito de ouvir a Adriana, já nos trouxe aí algumas inspirações, viu, Adriana? Muito obrigada. E o meu objetivo, então, com vocês é compartilhar um pouco da pesquisa e do acompanhamento que eu tenho feito, não só no universo evangélico, mas também católico, ou seja, no segmento cristão brasileiro, e essa afeição pelas fake news, essa assimilação do processo que vai para além das fake news, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a dimensão da desinformação. A gente restringe muito a fake news, a gente tem as fake news hoje no noticiário, né? Tem um inquérito do Supremo Tribunal Federal, tem gente aí sendo investigada, gente do campo da política, do campo das mídias alternativas aí também. Temos uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, também sobre o tema das fake news. E muitas vezes, de tanto falar e de tanto citar esse termo fake news, a gente fica muito restrito àquilo que é mentira, ou àquilo que é notícia falsa. Mas a gente está ligado aí no fenômeno que está para muito além da notícia falsa, do que é fake no inglês, né? Que é o fenômeno da desinformação. É um fenômeno muito forte que mexe não só com aquilo que é falso, mas com coisas verdadeiras que são manejadas de uma forma a induzir pessoas a pensarem num elemento relacionado a essa verdade, mas que é manipulado de uma forma que leva pessoas a assimilarem esse conteúdo verdadeiro numa certa ênfase de interesse. Então, a gente tem aí o conteúdo enganoso. A gente também tem muita imprecisão, coisas que são ditas sem dados, coisas que são afirmadas como verdade sem substância, que é desinformação também. E a gente tem o elemento do inconclusivo, conteúdos que são dados como fechados, mas eles ainda estão sendo investigados, né? No caso da Covid, por exemplo, já se anunciou a descoberta de cura aí várias vezes pelas mídias sociais, a tal vacina que já resolveu, quando nada está resolvido, as coisas estão ainda sob investigação, mas se dá como certo, né? Então, isso tudo é desinformação, passa pelo falso, pelo enganoso, pelo impreciso, pelo inconclusivo, e é um fenômeno que a gente está vivendo já há algum tempo, especialmente depois de 2016, com o caso do Brexit na Grã-Bretanha, quando a Grã-Bretanha saiu, né, houve um plebiscito em que se tirou a Grã-Bretanha com a vitória do não à União Europeia, sair da União Europeia, e todo esse processo foi embasado em desinformação para convencer pessoas a votarem não, que gerou um processo, inclusive, criminal, com pessoas envolvidas no chamado Brexit. Isso marcou muito a Europa. Depois, a eleição de Trump nos Estados Unidos, no mesmo ano de 2016, teve essa marca da campanha por desinformação, até chegar a nós no Brasil em 2018, na campanha eleitoral, que virou estudo de caso aí no mundo afora, né? Como que a campanha eleitoral do Brasil foi embasada em processos de fake news, de desinformação, pela campanha pró-Jair Bolsonaro, muito especialmente, e que agora temos inquéritos aí, no STF, como eu falei, e na CPMI, no Congresso Nacional. E aí, nessas investigações todas, o que se tem percebido? Aquilo que eu estou chamando aqui de afeição de grupos cristãos, muito particularmente de grupos religiosos cristãos, a propagação desses conteúdos desinformativos, né? E em relação à Covid, particularmente, a própria OMS já publicou materiais chamando isso que a gente está vivendo em relação à pandemia de infodemia. A OMS chama de infodemia, ou seja, um excesso de informações, e também o excesso, ele é prejudicial. A OMS chama esse excesso de informações como se fosse um vírus, né? Essa infodemia é um vírus, o vírus da desinformação, das mentiras, das fake news, daquilo que desinforma também, e que desorienta as pessoas, e que ajuda na propagação da doença, né? Então, a gente tem aí um processo bastante complicado. E essa afeição que se relaciona aí aos grupos religiosos, particularmente cristãos, não só no Brasil, isso acontece também nos Estados Unidos, acontece também na Europa, mas na nossa experiência brasileira, a gente vê uma
uma significativa parcela, aí sim, de evangélicos que são propagadores. O professor Wilson Gomes, lá da Universidade Federal da Bahia, classificou como essa disseminação de desinformação no Brasil, especialmente fake news, como um tráfico de fake news, um tráfico de falsidades. Então, tem quem produz essa droga, esse vírus, né? Tem a indústria. Inclusive, nas investigações brasileiras, acredita-se que boa parte dessa indústria está dentro do próprio Palácio do Planalto. Está-se em investigação para se comprovar isso, essa produção de conteúdo que sai de dentro do próprio governo. E nessa transmissão daquilo que se produz, a gente tem grandes líderes, grandes influenciadores, e a gente tem a população comum. É essa população comum que é o alvo final, que vai receber esse conteúdo, assimila, tem afeição e espalha, passa adiante. E aí os grupos de igreja, né? Os grupos de igreja, assim como os grupos religiosos de um modo geral, são grupos de muita afeição entre si, de aliança, de amizade, né? A Adriana falou sobre isso, de abraço, de comunidade. E os produtores de fake news, de desinformação, percebem que esses grupos são marcados por confiança. Então, confiança, claro. Se um conteúdo circula dentro de um grupo religioso, como se vai imaginar que é mentira? É claro que deve ser verdade, ainda mais se um líder, um pastor, um padre, uma pessoa de liderança, se chega por pessoas da família, que também são religiosas, são todos grupos de confiança. Então, prepara-se conteúdos que sejam de afinidade daquilo que grupos religiosos gostariam de ouvir, e aí a questão da moral é sempre muito forte, né? E a partir daí, essa assimilação acontece com muita facilidade, e as pessoas espalham como uma evangelização. Espalhar aquele conteúdo é convencer outras pessoas a aceitá-lo, porque aquele é um conteúdo que merece ser recebido, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque existem estudos empíricos lá nos Estados Unidos sobre novas formas de fundamentalismo, imaginário de cristãos fundamentalistas, e esses estudos dizem que os grupos conservadores, os grupos fundamentalistas, são aqueles mais receptivos a esses conteúdos de fake news, e a gente pode dizer que fundamentalismo não é mais propriedade dos evangélicos, mas a gente tem grupos católicos antigamente chamados integristas, a quem a gente pode atribuir o termo fundamentalismo também, né, que é a defesa de certos fundamentos da fé, inerrantes, inabaláveis, e que tem que se tornar fundamentos para toda a sociedade, né? Isso está muito presente hoje na política que se propaga, na religião que entra na política, né? Na política que se propaga por meio da religião também. E esses estudos nos Estados Unidos mostram que os cristãos conservadores, de corte, de identidade fundamentalista, são aqueles que são mais afeitos à recepção e mais motivados à propagação. Afeitos à recepção por quê? Porque o fundamentalismo, classicamente, é uma posição de rejeição e de negação da ciência, de negação daquilo que é divulgado, de um modo geral, nas mídias informativas. Se aquilo que é divulgado não é do gosto desses grupos, não bate com a moralidade, com os conteúdos defendidos por esse grupo, são negados, então é marcado por um negacionismo, e esse negacionismo, ele acaba facilitando a propagação de conteúdo paralelo, que chega por grupos de confiança ou por mídias religiosas de confiança. Então, isso vem já, eu disse, muito fortemente, desde 2016, naquelas experiências nos Estados Unidos, no Brasil, no tempo do impeachment de Dilma Rousseff, também foi muito forte, e agora, na pandemia de coronavírus, a gente vê essa atuação da produção como um negacionismo da ciência, negacionismo dos números, negação daquilo que é divulgado pelas mídias, e para reforçar, muito especialmente no Brasil, o discurso do governo federal,
que é negacionista e que é de uma posição de não investimento de políticas públicas na realidade da pandemia. Afinal, como diz o presidente, todo mundo vai morrer mesmo, então a gente tem que se preparar para essa realidade. E há material de conteúdo desinformativo produzido neste sentido, e que tem um encontro forte aí com esses grupos religiosos. Eu tenho trabalhado com um coletivo chamado Coletivo Bereia, Informação e Checagem de Notícias, e sou editora-geral desse coletivo, que nasceu a partir de uma pesquisa na UFRJ sobre propagação de desinformação no WhatsApp por grupos religiosos. A partir do que se discutiu ali, algumas pessoas de comunicação, pesquisadoras que são jornalistas e que estavam na pesquisa, decidiram, então, fundar esse coletivo, e o Coletivo Bereia tem feito, então, um levantamento de conteúdos relacionados à Covid e que são propagados por grupos cristãos, e a gente identifica aí alguns temas que eu queria dizer para vocês. Em primeiro lugar, o campeão de propagação de fake news entre religiosos é o WhatsApp. Cerca aí de 74% das fake news e da desinformação sobre a Covid circula no WhatsApp. Em segundo lugar, circula pelo Facebook, com uma diferença radical de 15%. E em terceiro lugar, pelo Instagram, com um pouco mais de 10%. Então, a gente vê aí o papel do WhatsApp, que justamente é uma mídia que gera esse sentimento de confiança, chega na sua mão, chega para o seu nome, chega na sua frente, é dos grupos que você partilha, que você confia, né? Então, o WhatsApp tem esse poder, tem esse papel muito forte, e isso é objeto, inclusive, dos inquéritos aqui no Brasil, sobre fake news, o lugar do WhatsApp, né? Agora, o levantamento que o Coletivo Bereia tem feito de checagem de desinformação em grupos religiosos mostra, em relação à Covid, que o que está bem marcado é o negacionismo dos conhecimentos científicos e das mídias em relação a esse caso. Grupos religiosos propagam insistentemente que não se deve acreditar na OMS, em cientistas, nas universidades, está todo mundo mentindo, segundo esses conteúdos, numa conspiração contra o governo federal. Então, é isso que se propaga com muita força. E, em segundo lugar, claro, isso entra aí os números e os dados. Em segundo lugar, as notícias referentes ao fechamento de igrejas. Há uma reação muito forte às determinações de prevenção com fechamento de igrejas. Aí os conteúdos dizem que é uma perseguição à ação das igrejas para que elas não atuem na realidade do país. Portanto, o coronavírus também seria uma conspiração contra as próprias igrejas, né? Em terceiro lugar, vem uma defesa das posturas do governo federal, como a defesa do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, a questão de maquiamento de números e tudo mais, é um outro tema bastante recorrente. E um último tema é relacionado ao acionamento das ideologias, que já são fortes nessa propagação de fake news, como a questão do comunismo, como a questão do apego a Israel, do apego ao judaísmo, que acontece entre os evangélicos com muita força. Isso entra com a Covid também. Então, a China e o comunismo chinês passam a ser os grandes responsáveis pelo espalhar do vírus pelo mundo. Então, se aciona aquele imaginário ideológico em relação ao comunismo, e isso se junta na questão da Covid. E em relação a Israel, a defesa de Israel, esse apego a Israel, né, que é muito forte entre grupos religiosos evangélicos conservadores, aparece como Israel sendo o provável grande salvador da humanidade com a vacina que está sendo desenvolvida lá, que já é dada como certa, como conclusiva, mas é um processo ainda, mas que Israel, então, estaria produzindo a salvação da humanidade, né? Então, isso é muito interessante da gente observar, essas temáticas, como é que se aciona esse imaginário religioso que já é permeado por ideologias que vêm sendo trabalhadas aí no universo da política. E, por último, demarcar com vocês que há lideranças políticas hoje no Brasil que são identificadas como cristãs, que se auto-identificam como cristãs e que se colocam nos levantamentos que são feitos pelo Coletivo Bereia como altas propagadoras de
material desinformativo sobre a Covid. Tem 3 ministros de Estado, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Externas, a ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, e o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Eles têm sido grandes propagadores de questionamento de números, de negação da ciência. A ministra Damares Alves chegou a falar que indígenas foram contaminados de propósito para se atingir o governo federal. Ela chegou a declarar isso numa reunião, na reunião do dia 22 de abril, que foi divulgada nas mídias, né? E o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, disse que as mídias fazem terrorismo com esse tema e apresentam números sempre muito diferentes daqueles que a gente tem. E também os filhos do presidente Bolsonaro, que são deputado e senador, que têm aparecido muito nas mídias sociais, Flávio Bolsonaro, senador, Eduardo Bolsonaro, deputado, com a propagação muito intensa de conteúdos desinformativos sobre a Covid. E nós temos, na investigação das fake news, 2 pessoas que são influenciadoras digitais, que são o Bernardo Custer e a Sarah Winter, ambos católicos, e que têm uma alta intensidade de propagação de conteúdos desinformativos sobre a fake news, sobre a Covid também, o que é um elemento bastante interessante de acompanhar. Estão sendo investigados por outros motivos, mas a Covid é um tema recorrente, né? E então eu paro por aqui com esses elementos aí que são identificados nessas pesquisas, e a gente pode conversar mais sobre algumas consequências disso aí depois. Muito obrigado, Magali. Eu acho que você armou um campo e mostrou melhor, né, a complexidade desse campo, acho que explicitando aí os vínculos internacionais da fake news, ao mesmo tempo também mostrando essa aliança entre evangélicos e católicos, que nem sempre está à vista, mas que nesse campo tem vasos comunicantes, para me usar aí de uma metáfora do Ronaldo, que parece importante, e eu acho que a CPI das fake news também coloca uma questão muito prática para a gente se posicionar e pensar sobre, que é a regulação da mídia, né? Eu estou acompanhando aqui, a Olivia Bandeira, por exemplo, está assistindo, ela que está no Intervozes e que está lidando diretamente com a dificuldade que é tomar uma posição sobre o tema, que é absolutamente espinhoso, né? Então, eu passo a palavra para o Ronaldo agora, que acho que vai fazer um compilado aí de várias dimensões desse mosaico religião e Covid. Vai lá, Ronaldo. Bom, obrigado pelo convite, a Regina e ao Rodrigo. É um prazer estar com a Adriana aqui, Magali e Cris, né, para a gente discutir esse assunto. Quando o Rodrigo me convidou, ele falou o seguinte: olha, acho que não sabia direito do que se tratava. Falou, dá uma ideia, né, de como a questão da religião e o Covid essas coisas estão em interconexão atualmente. E eu pensei em apresentar uma coisa, mas depois eu resolvi que hoje, o Laboratório de Antropologia da Religião, a gente passou o dia inteiro discutindo esse assunto, a partir de uma reunião, uma decisão que a gente fez assim: cada um pense esse assunto no seu campo, ali no seu canto, e vamos fazer uma narrativa. Então foi assim, de uma riqueza. Eu e o Rodrigo estamos estourados, porque acabou 4h30 essa história, começou às 9h30 da manhã, né? Então estou um pouco cansado, mas durante as diversas apresentações eu fui tentando organizar, e eu vou passar um pouco aqui, isso que o Rodrigo está falando, o mosaico. Não é o mosaico do campo religioso, é o mosaico do campo religioso que tem no lar, né? Então, as coisas que a gente ali estuda, né? Acho que a primeira coisa é que, é meio óbvio, né? Você pensar a pandemia não como uma questão puramente biológica, mas como um fato social total, né? No sentido que ele tem várias dimensões intercruzadas, simultâneas, sobrepostas, interconectadas, que se retroalimentam, de tal forma que você tem que pensar de maneira muito alargada. Então, assim, tem sido um esforço de diversos pesquisadores, nós somos da área de religião, estão pensando nesse canto da religião. Mas no interior do canto da religião também tem a sua complexidade, né? E uma das coisas que a gente fez para orientar as narrativas de campo de cada um foi estabelecer 3 eixos, né? Fruto de uma primeira conversa que a gente achou, olha, esses 3 eixos acho que organizam, e cada um voltou para os seus eixos e para os seus campos e foi pensar esses eixos. E eu queria um pouco organizar, então, minha fala, né, essa totalidade, essa complexidade, a partir desses
três eixos e do que foi aparecendo, e que me parece que eles são bons para organizar, né, um pouco a literatura a partir da religião. Não cito a literatura, que ainda não tem, né, na verdade, as questões. Cito os três e depois vou desenvolver cada um e, enfim, vou dando essa narrativa. O primeiro é pensar o tema da pandemia e religião em termos de controvérsias públicas. Eu acho que a fala da Magali já apontou para isso. Um segundo nível que a gente se propôs estudar foi o plano da moralidade dos sentidos em torno do Covid, né? O que sai dali em termos de formulação, cosmologias, né? Chamemos assim, né? E que viram moralidades também, né? Qual é a moral do vírus, né? Eu acho que é essa o problema. E o terceiro, que é um efeito desse isolamento, que é uma recriação, reinvenção ritual, né? Constante. Eu acho que aí a Adriana já deu bastante pistas para a gente, né? Depois vou passar alguns pontos do que a gente encontrou hoje também. Então, eu vou organizar a minha fala nesses três eixos, né? E o que foi aparecendo. Em primeiro lugar, no plano da controvérsia pública, né? Eu acho que a questão principal que apareceu aí na cena pública brasileira, no debate público, foi essa coisa do fechamento dos templos, né? Magali já desenvolveu bastante aqui, imagino que ia ter uma certa coincidência na conversa, né? Então eu vou me valer das suas falas e já pensando em cima delas, né? Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção nessa questão do fechamento dos templos é um alinhamento político com o governo, que ele é muito mais englobante de qualquer questão religiosa. Isso vem primeiro, um alinhamento político, né? A Brenda e a Olivia, acabaram de ser citadas agora, fizeram pesquisa em outros países, e você tem um alinhamento das igrejas evangélicas aos seus presidentes que adotaram o alinhamento, né? E aqui no Brasil também manteve o alinhamento, mas só que na contramão das outras investidas, né? Então tem uma coisa de que torna o país diferente, num certo contexto, pelo menos nos países com os quais, aqui na América Latina, que foi feita a comparação, né? Mas a gente compreende que esse alinhamento necessariamente passa pelos Estados Unidos, e aí eu acho que a Magali também disse isso muito bem, passa pelos Estados Unidos e passa por um universo católico, né? E judaico também, em alguma medida, seja internamente uma parte desse universo judaico, seja do judaísmo enquanto apropriado pelos evangélicos. Muito do que está aí é como os evangélicos o representam. Então é uma certa direita cristã com essa vertente sionista, meio fundamentalista, que passa por uma direita que a gente tem que pensar em termos continentais. Pode pensar em nacional, pode pensar em global, mas acho que tem uma coisa no que diz respeito ao universo evangélico que é latino-americana, com essa influência norte-americana. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não dá para associar com a Hungria, Itália, o contexto europeu, que passa mais por uma coisa católica. Aqui tem uma coisa evangélica, né? E algumas coisas você vai vendo em outros campos. Acho que a segunda coisa é que nesses evangélicos, e quais evangélicos, né? Sempre é isso, né? Eu acho que aquela coisa do jejum, tem um vídeo de convocação, eu fiz isso, a Magali também fez, publicou, né? A gente pegou aqueles 32 declarações. Quem são esses caras aqui? Como é que a igreja tá? Então tem uma coisa predominante neopentecostal, um certo pedaço do protestantismo histórico. Então também ali tem um mapa, né? De quem, na verdade, compõe essa direita mais dura, né? Do evangelho, que de uma certa forma acaba invisibilizando o resto ou totalizando essa categoria. A outra coisa que eu chamaria a atenção é essa coisa do negacionismo, a qual a Magali fez referência, né? Eu li recentemente um artigo, essas publicações, nós estamos assim, nós e nossos colegas estão produzindo textos semanais, né? Tem uma do Zé Leon, do IESP, sobre o negacionismo, e ele fala uma coisa bem interessante: os negacionistas da ciência necessariamente não estão negando a ciência, né? Porque assim, sempre tem uma outra pesquisa que diz tal coisa, a cloroquina, tem a pesquisa, por exemplo, e aí ele propõe essa ideia que eu acho que é interessante, eu já vi em alguns lugares, né, que não é propriamente negar a ciência, mas tratar a ciência como questão de opinião, né, eu acho que é meio assim que o debate está se dando com essa galera que torna mais absurda, né. Então, assim, eu pego aquele que me
referenda, né? Mas necessariamente eu não chego a negá-lo, né? Eu acho que esse deslocamento, porque assim, não são tão doidos, não, né? Eu acho que tem um jeito aí de enxergar o conhecimento e achar que tudo, sei lá, esse campo aí, parece que campo mais à direita, né? Qualquer coisa se tornou questão de opinião, né? De posição desse jeito. Trata o regime político desse jeito, e isso acho que virou a coisa da religião, tá? Eu acho que isso fica muito claro na coisa da cloroquina, né? Que é uma substância interessante, porque ela é milagrosa e química ao mesmo tempo, né? Ela também tem que vir de laboratórios, confirmar, mas também tem uma fé anterior, né? É um negócio maluco, acho que como objeto, também social, de como ele é produto de imbricamentos, né? Acho que a cloroquina dá jogo. A outra coisa, a dimensão dos negócios, né? Que eu acho que também acho que tem que ser dito isso, né? Porque assim, eu sempre insisto isso. Poucas religiões se apropriaram tanto dos meios de comunicação, do mundo virtual, do que esse segmento mais direito evangélico. Então, assim, de repente, o templo se tornou central, né? Por que essa centralidade material do templo? Até teologicamente, né? Eu acho que a Adriana mandou muito bem. Falou, olha, vocês, de uma certa forma, tem uma religiosidade que funciona sem esse templo, né? Outras precisam de um território, né? Do axé plantado. Agora, o evangélico sempre fez discurso contra isso, né? De uma sacralidade, né? Territorial do espaço. E, no entanto, precisa disso. E sempre produziu comunidades via virtualidade. Então, de repente, não há como negar que tem uma questão aí financeira. E não só esse alinhamento também se dá entre essas lideranças. Então, é uma questão de negócios aqui, né? E aí, ao meu ver, tem uma ressonância do discurso do Malafaia. Aí eu não estou falando, eu estou falando dessas lideranças, Malafaia, Feliciano, Romildo. Tem um artigo sensacional da Magali na Carta Capital agora, falando dessa visita que eles fizeram lá com o Bolsonaro essa semana. Você pegou bem, se bateu bem, né? Chegou a falar, esse negócio aqui é dinheiro que os caras estão querendo, né? Esse apoio político, estou empenhando a sua fé em relação a isso, né? Então tem negócio, ponto, né? Eu acho que isso não é uma questão política, isso é uma questão de realidade social, qual a gente vai analisar como cientista. Isso é um dado da realidade, tá? E ainda nessa coisa da controvérsia, chamar a atenção para apelar para a ideia de liberdade religiosa que eles estão, né? Que eu acho que esse segmento está falando, e considerando fechamento de templos, perseguição, seja lá o que for, né? Eu fico profundamente irritado, porque é uma coisa que, enfim, não há mudança de rádio de estação de rádio, de televisão, que você encontra 200 rádios evangélicas dessa mesma população, tem uma representação parlamentar, tem uma televisão, né? Tem dinheiro, tem recurso, tem voto, e que papo é esse de perseguidos e de que são feridos na sua liberdade, né? Eu acho que é uma apropriação do conceito de liberdade, tentando ir nessa coisa de liberdade de expressão, que é essa coisa de opinião, né? Que está aí, que eu acho que esses caras embarcaram, tá? Então, assim, eu estou falando de um pedaço mais, enfim, núcleo duro desses evangélicos, que eu estou chamando dessa controvérsia pública, tá? O segundo é o da moralidade. Eu vou apressar aqui agora, porque eu vi que eu me estendi um pouco. Mas o que a gente está querendo ver? Se eu tivesse significados, as cosmologias que começaram a aparecer por religiões diferentes em relação à pandemia, e você tem uma variedade disso, né? Desde se eu fico, do ponto de vista pentecostal, evangélico, a coisa ficou meio entre Egito e Apocalipse, né? As pragas do Egito ou Apocalipse lá na frente, então ficaram, ou é flagelo de Deus, menos hoje, talvez nos anos 80 isso fosse mais forte, uma segunda vida de Cristo. Eu acho que essa preocupação diminuiu no campo evangélico, né? Então eu acho que o importante aqui é ver como esse vírus, eu até no artigo que eu escrevi, eu chamei de vírus agnóstico, assim, o vírus não está nem ligando se existe isso, ele é amoral, né? Mas, no entanto, ele prende moralidades e cosmologias, né? E eu acho que a coisa dele ser um flagelo de Deus, algo apocalíptico que aponta para frente, né? Pensando dentro dessa moralidade, a Magali falou que a cura via de Israel, né? Todo um imaginário de a cura via de Israel, mas a entrada do vírus se deu no carnaval, né? O discurso interno é esse, que a coisa tudo começou no carnaval.
não foram os acampamentos das igrejas durante o carnaval, né? Foi no carnaval, não foi no estádio. Então tem uma entrada pelo carnaval e uma saída por Israel. Começa a ter essa narrativa por aí. Agora, eu acho que tem duas outras, né? Eu acho que do que a gente ouviu do universo afro, e aí eu falo um pouco falando para a Adriana, né? Assim, as duas narrativas falavam muito de uma reação da natureza, né? Não contra. Então, uma conversa nesse sentido que preciso cuidar mais do que essa coisa pentecostal de um Deus que castiga, mais nesse sentido, tinha uma ideia de uma reação da própria natureza, né? Eu acho que tem uma cosmologia aqui que eu acho que tem a ver com a própria religiosidade. E uma coisa que a gente pegou, que é quem estuda espiritualidade, o Rodrigo depois pode acrescentar, né? Mas basicamente foi a parte que esse isolamento é visto quase como positivo. Você vê que as reações eram muito positivadas, que era um processo pedagógico de aprendizado, né? E uma das coisas que a gente comentou e especulou se os efeitos práticos da pandemia, que é o isolamento, autorreflexão, meditação, ele não favoreceria esse tipo de prática, né? Mais em casa, na lógica de yoga, espiritualidade, meditação, né? E eu acho que a gente tem que ter um grupo, o grupo liderado pelo Rodrigo está vendo um aumento quantitativo dessas coisas. E aí a gente tem que pensar que, quer dizer, tem algumas religiões que vão bem, né? Estão se aproveitando, e outras estão mais sinucadas, né? Eu acho que as milagreiras estão sinucadas, as que promovem cura, né? Então acho que tem uma sinuca aí para elas. E por fim, a reinvenção ritual. Aí volta os evangelhos de novo, porque assim, quem não quis fechar são essas lideranças, né? Mas boa parte fechou, né? E foi para o culto online, e assim como a Adriana, no Afro, os outros tiveram reações positivas de seguirem, né? Quantos ficaram, não fecham, a gente pode separar, mas a maioria eu posso dizer que foi para o online. Mas aí tem um processo de reinvenção da prática religiosa, e a gente está vendo coisas deliciosas, assim, né? Como é que a gente fez essa pergunta, né? Como é que a gente lida com o axé, né? Como é que a gente lida com a possessão, né? Como é que a gente lida com a conversão? Então, narrativas do tipo, transmissão de um culto, e o cara no chat dizia, você tem Jesus, aí canta, mas tipo assim, um vai pregando e o pastor do lado vai no chat fazendo as reações dos aleluias e das conversões, né? E especulando isso, né? Assim, como que essa mediação técnica, né? Ela vai formatando outras experiências religiosas no processo de adaptação e vão lidando com certas dificuldades. Eu acho que você falou muito bem a coisa do contágio, né? Como é que a gente pensa a coisa do contato? Uma religião que depende tanto dessa, né? Do toque, né? No final das contas, como é que outros precisam mais de uma dimensão mais comunitária, né? Que isso aqui não resolve, né? Mas, enfim, eu acho que são coisas bastante distintas. Reinvenção em termos de batismo nas águas. Um pastor lá simula que está jogando uma água, o outro cara joga em si, a gente pegou coisa desse tipo. Tudo pela internet, né? Santa Ceia, celebração de Santa Ceia. Várias coisas acontecendo pela internet, uma certa reinvenção das práticas religiosas, porque não tem jeito, tem que fazer as coisas renderem, né? É isso. Obrigado. Bom, muito obrigado, Ronaldo. Eu estou acompanhando aqui a audiência, ou pelo menos tentando acompanhar um pouco. Acho que a gente está conectando com vários colegas de diferentes lugares, tem gente da Amazônia, a Karina Bassi, lá do México, mas eu estou falando isso um pouco para mencionar o fato de que a situação da pandemia e na sua relação com religião permite a gente estabelecer, ou pelo menos ter no horizonte, um quadro comparativo interessantíssimo, né? Tanto com relação à religião, como com relação às respostas nacionais das religiões locais à situação que a gente tem vivido, né? Já fazendo uma propaganda, no dia 30 de junho, 1º de julho e 2 de julho, nós do LAR vamos fazer um painel bastante grande, longo, de 3 dias, comparando ou trazendo colegas pesquisadores e religiosos para tratar do tema religião e Covid, mas aí nessa ideia mesmo de produzir um mosaico. Então, tem pesquisadores de 10 países diferentes da América Latina, em que a gente vai ouvir e tentar produzir algum tipo de acúmulo sobre isso, né? Bom,
Eu passo, então, agora a palavra para minha colega e amiga Cristina Vital e deixo com você, Cris. Então, agora já boa noite a todas e a todos que estão acompanhando, também a vocês, queridos, que estão aqui na mesa comigo. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo, aí falando pelo LAR, mas também os outros núcleos envolvidos, o PAGU e o NUMAS. Foi um privilégio, Rodrigo, você me deixar para falar depois de todos os comentários excelentes que foram feitos, destacando muitos elementos, mas a gente podia pensar alguns elementos que compõem aí uma dinâmica entre religião, cultura, política, e eu vou falar de um aspecto do trabalho que a gente vem fazendo, que é acompanhar e refletir sobre os planos de adesão a essas narrativas de abertura ou de fechamento, né? Ou seja, de flexibilização ou de encerramento, né, dessa dimensão aí política posta em torno da epidemia aqui no Brasil, destacando aí alguns elementos, mas eu acho, Rodrigo, que uma dimensão muito importante de trazer esse debate sobre religião e Covid aqui também, é que eu acho que num gradiente que foi só se avolumando desde pelo menos aí os anos 2000, mais acentuadamente 2010, quando esse debate de religião e política ele ganha o público com uma tal força, sendo os atores evangélicos identificados como esses assim foram crescendo nessa identificação pública para um determinado segmento como aqueles inimigos de uma certa das políticas públicas, dos direitos humanos, que enfim, influenciavam negativamente as dinâmicas que passam por laicidade, secularização, a gente veio num gradiente e eu penso que a mídia, nesse momento, ao tratar da temática de religião e Covid, acentua muito uma perspectiva negativa em relação a isso, né? E aí eu vou chamar atenção justamente por um outro elemento, recuperando o que o Ronaldo trouxe aí no primeiro momento da fala, né, da religião como um fato social total, e aí recuperar a importância disso, sobretudo no Brasil, onde a sociedade, a estrutura social, ela dialoga, ela se forma muito numa inter-relação aí com o religioso, que é muito importante, né? Então a gente não podia pensar que nesse momento em que o Brasil passa, é a primeira vez, digamos assim, que a gente está passando, porque outros países tiveram outras experiências e tiveram também, relativamente às experiências passadas, um comportamento diferente, mais eficaz também do que o Brasil teve em relação a isso que está acontecendo, mas é trazer os grupos religiosos para dentro desse debate como colaboradores também e pensando as suas demandas como demandas legítimas, né? Então eu vou operar isso a partir de 3 planos, digamos assim, dessa assistência social que os religiosos vinham fazendo e como é que isso se apresenta aqui a partir de um grupo que vinha fazendo um apoio ao decreto federal que incluía as religiões como um serviço básico, né, fundamental, um outro grupo que se estabelece no desacordo a isso, e um terceiro grupo aí, como é que está experimentando, digamos assim, o fazer religioso nessa dimensão, recebendo essas informações num plano político mais geral, mas de todo modo operando isso a partir de muita singularidade. Para ressaltar também, que vou falar aqui muito a partir do universo evangélico, mas queria ressaltar aí, fazendo um diálogo com a Adriana, a Frente Parlamentar de Terreiros, que se estabeleceu no Congresso Nacional em 2011, né? Ela teve algumas atividades importantes nas 2 legislaturas anteriores, e neste contexto, ia fazer um lançamento da Frente Parlamentar agora em março, né, no Dia Internacional de Combate ao Racismo, e eles vão fazer agora em julho, num seminário, acho que importante da gente acompanhar, porque de fato eles estão atentos a como é que isso vai afetando o universo afro, que é o universo contato e a produção dessa assistência social que os terreiros também fazem nos seus núcleos, né? Porque a gente pensa muito na assistência social referida aí a um campo cristão e deixa de pensar essa assistência social feita também pelos coletivos aí
de matriz afro-brasileira, né? A importância que isso tem nesses núcleos, sobretudo num contexto como esse. Tá? Então, no plano assim, de apoio ao decreto, eu acho que foram várias as falas e a mídia acentuou muito essa presença de muitas lideranças no apoio ao decreto, né? E nesse sentido, formando uma base de apoio importante ali para o Bolsonaro num contexto em que a popularidade dele veio caindo, né? Mas operando por uma dinâmica que eu acho importante a gente trazer da atualização de perspectivas de ciência, por exemplo, né? Então, e mesmo a China, que apareceu num certo espectro como um elemento a ser muito criticado, muito combatido, muito presente nessas fake news, inclusive nesses grupos evangélicos. Por exemplo, na fala do Silas Malafaia, logo no início, defendendo o decreto e a atuação dos núcleos religiosos, ele inclusive faz menção a uma técnica que era utilizada de sanitização na China, né? E num programa dele, ele apresenta uma empresa em especial que dividia em 6 vezes a sanitização das casas e dos templos para que os templos pudessem continuar, digamos assim, com sua vigência. Nesse sentido, eu chamo a atenção, Magali, para uma fala importante que você teve aí sobre o fundamentalismo e o negacionismo, né? Mas as operações aí mediadas que promovem atualizações dessa ciência, seja pela base da opinião, como o Leon trouxe para a gente, boa lembrança do Ronaldo, mas também por uma atualização muito situacional que a gente deve ir capturando em cada caso, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente ver a insuficiência da fala, quando a gente vai pensando nas diferentes dinâmicas, da gente pensar que os evangélicos ou um determinado grupo conservador tem um posicionamento negacionista, que eu acho que se trata... A gente apresenta isso, e isso acaba sendo uma categoria, digamos assim, de acusação de alguns grupos, mas a gente vai acompanhando práticas de atualização dessas perspectivas científicas, que ora elas são recriminadas, mas não são negadas absolutamente, elas são atualizadas a partir de vieses que a gente tem que ir costurando situação a situação, né? Nesse sentido, é bem complexo e desafiador o trabalho da gente, porque, para a gente ser bem honesto, é difícil organizar todo esse contexto e o que ele nos apresenta, né? E se a gente podia pensar, então, que tinha um grupo que eu acho que é muito identificado, e esse grupo que a Magali já acompanha há algum tempo, que são dessas grandes lideranças midiáticas evangélicas que estavam nessa campanha de apoio ao decreto, né? A gente começa a ver nesse núcleo, que é um núcleo midiático, que compõe a minoria dos evangélicos, porque a gente está falando de um gradiente de alta escolaridade e de renda, lembrando que 48% dos evangélicos ganham até 2 salários mínimos, e se a gente pensasse assim, até 5 salários mínimos, 86% dos evangélicos são aqueles que ganham até 5 salários mínimos, né? E a gente pensar também esse cruzamento de dados, a maior parte do apoio do Bolsonaro é justamente no segmento menos escolarizado e sem renda ou com baixa renda. Então, tem os cruzamentos interessantes. Agora, esse grupo aí de atores políticos importantes, sejam lideranças que lideram denominações midiáticas importantes, como um outro grupo que a gente vê acompanhando, que era a Anajure, que do ponto de vista também econômico e de escolaridade compõe uma minoria em termos assim numéricos, mas em termos políticos tem uma grande expressão. E a Anajure foi uma associação de juristas evangélicos, ela se contrapôs ao decreto presidencial em razão de uma questão de segurança da população, e aí, nesse sentido, tendo uma aderência a isso que a gente podia chamar mais geralmente dessas pautas que a ciência estava apresentando, e toda a narrativa científica, então tinha uma aderência, eles não eram negacionistas, embora sejam, em sua grande parte, conservadores, mas apresentavam a importância aí da assistência social. E eu acho que...
sei, uma gama de pessoas que são nossos colegas nas ciências sociais, que estão debatendo no campo das humanidades, essas presenças e todas essas narrativas, a gente deixou de pensar um pouco a sensibilidade do que esses atores estavam trazendo em termos da assistência social e de como o posicionamento de Bolsonaro em relação à defesa dessa assistência religiosa, ela cola muito com uma base social importante, né? E com uma base social que não é só evangélica, é uma base social que é religiosa, tá? E que acaba estabelecendo uma aderência em relação a esse discurso pela via da sensibilização de um elemento que eu acho que a gente deixou de considerar um pouco. Então, aí tinha um desacordo, digamos assim, desse segmento de maior escolaridade e também de renda, e pensando entre os evangélicos, né? E aí pensar um outro plano de como é que estavam os evangélicos se apropriando ou dessas narrativas que vinham se apresentando em torno da defesa do retraimento ou do isolamento social, né? E as defesas da flexibilização ou da abertura completa, porque, em certo sentido, as narrativas elas também dialogavam com isso, né? Pensando aí o que vinha acontecendo desde o início da epidemia aqui no Brasil, em comunidades, aí eu chamo atenção para casas de umbanda e terreiros, assim como também para igrejas em favelas e bairros de periferia, né? Porque aí eu acho que tem uma coisa muito sensível que foi uma atuação muito forte dessas igrejas durante todo o período dessa epidemia aqui no Brasil, né? E uma atuação que era não só pela assistência social, mas também a continuidade dos cultos, por um entendimento e pela recepção, por um lado, dessas narrativas que produziam alguma dissonância entre atuações e falas, né? Porque ao mesmo tempo em que o presidente ele propôs a liberação de recursos para que as pessoas se mantivessem em casa, ele começa a fazer um discurso pela abertura, né? Para que as pessoas começassem a circular. Então, isso produz um dissenso, uma desconfiança, ao mesmo tempo um conflito em termos de como essas informações chegam às pessoas, mas tem uma coisa ali de um plano que era o entendimento mais geral da importância dessas práticas no cotidiano de vida dessas pessoas, né? Então, onde eu estava acompanhando lá mais perto em Acari durante esse período, mas em outras favelas também, você teve uma continuidade da atuação, e aí a política ela chega, atravessa essas práticas, mas muito por um elemento que diz ali de uma cultura, dos valores, das práticas cotidianas das pessoas, que eu acho que a gente vai capturando menos em termos de sensibilidade nos nossos trabalhos, às vezes, e que vão informando da importância da gente observar qual o significado que isso vai tendo para as pessoas em suas vidas. Então, aqui, eu acho que tem alguns planos para a gente pensar que envolvem narrativas de lideranças que estão digamos assim, numa base de apoio ao governo Bolsonaro e mesmo ao personalismo que ele produz, né? E um segmento que não necessariamente está aderente ao governo, mas que por conta de uma dinâmica da sua própria relação com o universo religioso, continuaram as suas práticas e vem uma ressonância significativa e que produz uma legitimidade quando esses discursos no âmbito também do governo federal se anuncia, né? Alguns elementos que eu tinha prometido, Rodrigo, em trazer aqui, né, que era um plano de como é que essas narrativas todas iam se apresentando, em parte pela ativação de sentimentos públicos, em parte por ideologias, né, que vão conectando esses atores junto ao governo. Eu posso ir falando no debate também, porque eu acho que a gente já avançou bem aqui na hora, né? Vocês tinham feito uma proposta da gente seguir até 7 horas. Eu acho que a gente vai ter um momento de debate, que eu estou achando muito interessante a gente poder fazer. Então, de modo bem resumido, queria trazer, então, essa reflexão sobre esses planos de recepção
dessas narrativas do governo, e também a dimensão de importância que temos cultural em torno da assistência e da participação religiosa, que a gente não pode desprezar quando a gente vai pensar sensivelmente essa relação das religiões no contexto da epidemia. Muito obrigado, Cris. Bom, eu acho que agora a gente tem aqui uma série de elementos para poder puxar esse complexo novelo, né, que a gente conseguiu armar aí nessa última 1 hora. As perguntas estão chegando, eu vou pedir para que as pessoas continuem fazendo e eu vou tentar, de alguma maneira, fazer uma espécie de curadoria e passar aqui para a mesa, né? Enquanto isso está acontecendo, eu queria destacar, e já imaginando, né, a audiência de uma aula pública, a necessidade também da gente conseguir descrever e pensar nesse quadro evangélico como um quadro bastante plural. Então, embora aqui a gente esteja falando em termos bastante fixos, né, porque, enfim, a discussão pede um pouco isso, eu acho que nesse universo evangélico há muitas coisas e há muitas fissuras e que são importantes de ser destacadas nesse momento de tanto tensionamento político, né, de identificação de quem pode ser aliado e de quem parte para a conversa a partir de um plano ou de outro. Bom, a Tainá Biela, ela faz uma pergunta sobre a relação entre o sofrimento da população LGBT, que nesse momento de confinamento acaba tendo que viver muitas vezes confinada na casa dos pais, e aí elementos que acentuam ainda mais o sofrimento, como um certo conservadorismo religioso, entram em cena e complicam esse quadro que já é complexo de saúde mental da população LGBT. Então ela pede para que a gente elabore um pouco sobre essa relação entre, acho que tem duas coisas aí, né, quer dizer, essa questão geracional e também essa questão que tem a ver com LGBT, religião, conservadorismo, um pouco esse campo que vai se armando. O Eduardo Amaral Gurgel, que estuda jornalismo na Unip de São José do Rio Preto, faz uma pergunta específica para Magali, que é a seguinte: se você vê a massa religiosa como fator preponderante para a disseminação dos fake news no contexto do Covid-19, e se sim, como combater essa tendência, né? Acho que aqui é a pergunta bastante direta, quer dizer, qual é o peso da religião na disseminação das fake news de fato no Brasil, né? E se a gente consegue mapear isso mesmo, se isso é de alguma maneira capturável, né? A Marília Poli, que é graduanda em filosofia da Unicamp, agradece o debate e faz algumas perguntas com relação ao negacionismo científico por parte de grupos cristãos. Acho que ela avança aí nessa conversa que o Ronaldo mencionava, lembrando o texto do José Leon, e pergunta especificamente o seguinte: pode ser também endossado o negacionismo científico ou favorecido pela ideia de que há um conflito inerente entre ciência e religião? Quer dizer, o negacionismo religioso teria como base o conflito entre ciência e religião? Bom, eu passo para uma última pergunta, e aí já faço uma rodada com vocês, que a Regina Facchini encaminha aqui: em que medida, no contexto da Covid, os elementos do pânico moral mobilizado nas fake news, né, quer dizer, como as fake news produzem esse pânico moral que circulam nos meios religiosos, se deslocam das questões de gênero e do racismo religioso? Quer dizer, essa outra zona de convergência entre gênero, racismo religioso, fake news, né? A gente acompanhou durante as eleições muitas fake news endereçadas, né? Quer dizer, um endereçamento certeiro às questões relativas a gênero e raça aqui também aparecendo, né? Bom, então eu deixo essas perguntas aqui e com a conversa aberta para vocês, né? Então, LGBT e sofrimento, negacionismo, as fake news, o peso dos religiosos na produção de fake news e também essa relação das fake news, gênero e raça. E, bom, a gente vai recebendo mais perguntas pelo chat. Então, eu deixo a palavra aberta aí para a gente conversar. Eu posso? Claro, Adriana, por favor.
Não, porque eu acho assim, bastante interessante até o que a Cristina trouxe, né, com essa questão, e acho que impacta também na pergunta de uma das pessoas, relacionado ao racismo religioso e o racismo estrutural, né? Quando eu digo que não normalmente nas políticas acabam se falando, e agora no isolamento ficou isso bem claro, porque fala apenas das questões dos cristãos e não da matriz africana. E no caso, no que tange a assistência social e assistência à saúde também, porque nós temos programas aqui em São Paulo mesmo com a Secretaria Municipal de Saúde, tem uma área de saúde da população negra e povos de terreiros, então tem muitos terreiros envolvidos, muito nas questões de DST-AIDS, que são nas periferias que tem os maiores índices, né? Porém, e além do trabalho assistencial, assim, o que eu quero deixar claro que assim, e nem por isso a gente saiu levantando bandeira de que não, tem que abrir. Muitos desses cuidados não pararam, só mudaram. A gente para de tocar, porque, como eu disse para a gente, isso também não é novidade. Quando morre um sacerdote, por exemplo, a gente fica pelo menos 1 ano sem os tambores tocar. A gente já tem práticas de silêncio dentro da nossa tradição, né? O que não impede da gente rever como a gente dá continuidade. Como eu disse, tem algumas casas que já trabalhavam com essa questão, e eu, por exemplo, que não faço, e não é meu perfil, porque acho que, né, cada pessoa tem um perfil, eu não tenho tanto o perfil de atendimento direto no que tange as políticas públicas, então, cabe a mim fortalecer essas casas, que aí amplia, às vezes, né, na entrega de cesta básica e no atendimento à saúde, porque é isso, no meio disso a gente tem vários públicos, como os DST-AIDS, né, os DST, e principalmente quem é portador de AIDS, da doença, imagina o estado mental dessas pessoas, né, quando se fala de um vírus, de mais um vírus, e nós já temos como tradição no cuidado, com muito respeito, né, invadindo a questão da saúde mental enquanto medicina, mas no cuidado com a saúde mental, no espectro onde a gente ter sempre um espaço de acolhida, né, e de ouvir, e de acolher, e de encaminhar. Então, de estarmos sempre muito atentos também a essa questão, para além do religioso. E eu digo isso onde, para nós da matriz africana, nossa tradição, na verdade, é uma ciência, então não cabe o negacionismo para nós, né? E a gente tem total tranquilidade, inclusive de encarar, quando se fala da medicina em si, muito dos medicamentos que são usados hoje foi a partir dos saberes tradicionais, então não tem o porquê do negar, né? Seja dos saberes tradicionais da matriz africana, da indígena, hoje tem até na rede pública até outras, né, tradições, como a acupuntura e outras, né, na tentativa de oferecer. Então, eu digo isso onde, para as outras tradições, para as não cristãs, não faz tanto sentido o negacionismo científico, né? Até porque a nossa construção é de uma base científica, não uma ciência europeia, né? Que a partir do eurocentrismo determina o que é ciência ou não, né? E aí passa a determinar. Porém, nós trazemos saberes milenares, né? Temos inclusive registros até de guerra biológica, até, né? Isso milenar, muito anterior a Cristo, inclusive, isso falando em África, né? Então, para a gente é muito, não faz sentido, na verdade, não casa, né? O negacionismo e negar a ciência, na verdade, mas
não fugindo também que eu falo de uma perspectiva, lógico que eu estudo, né, eu me aprofundo quanto, assim, mais na tradição, né, de me descolonizar cada vez mais, mas a gente não foge também dessa massa que, mesmo estando, às vezes, até mesmo na matriz africana, criado nessa cultura, né, colonial. E a gente não vê como... também na tradição, como punição, mesmo que seja num movimento natural, que a gente tenha uma relação mais harmoniosa com a natureza, com o planeta, na verdade, e seus elementos, nós não vemos isso como uma punição. Né? É natural, por exemplo, se eu tenho diabetes, eu como muito açúcar, eu sei que eu vou ter alguma reação, e nós temos, e falar no que tange ao planeta, a gente vê nós temos relações divinas com todos os espectros da natureza, né? Desde a terra, desde o magma da terra até a folha que é usado para um medicamento qualquer. E os animais e tudo mais. E nós temos registros, inclusive, né, registros antigos, de alguns espectros que nos combate, de espectros invisíveis, e não necessariamente espíritos, estamos falando de espíritos, né? E o vírus nada mais é que um espectro invisível, onde a gente traz registros milenares de cuidado e de respeito, né? Para a preservação da vida, né? Então, era um pouco isso que eu queria dizer. Obrigado, Adriana. Bom, já aproveitando para colocar na roda, pelo avançado da hora, a Juliana Farias fez uma pergunta aqui que é para todo mundo, e então nessa conversa a gente já pode pensar junto, que é com relação aos ritos fúnebres, né? A Adriana até mencionou, né? Quer dizer, como se adapta às necessidades rituais, né, religiosas, num momento em que você não pode exatamente proceder com esses rituais, justamente pela situação da pandemia. Então, ela queria saber um pouco mais sobre esses ajustes necessários, né? Mas eu passo para a Magali, depois a gente faz uma nova rodada. Então, Magali, essa relação entre fake news e religião e vasos comunicantes do conservadorismo brasileiro, acho que foram as perguntas que foram endereçadas a você. O microfone está fechado, Magali. Obrigada, de novo. Vamos lá, Eduardo, obrigada aí, nosso colega Eduardo, fazendo aí a questão sobre a massa religiosa, né, como fator preponderante das fake news no contexto da Covid, como combater essa tendência. É fato, como é que a gente pesquisa isso, como é que a gente levanta isso, né? Tem uma pesquisa cujos resultados vão sair já, da UFRJ, sobre disseminação de fake news no contexto do WhatsApp em grupos religiosos. Quer dizer, tem um levantamento bastante interessante aí, que vai mostrar por onde passa essa circulação, como é que ela é realizada e motivada pelo quê, né? Então, a gente vai ter dados divulgados aí sobre isso, mas isso vem desde lá de 2016, com a questão do Brexit que eu mencionei, que produtores de fake news sempre trabalham com sentimentos e afinidades, pesquisam isso, oferecem elementos que geram essa afeição, geram essa identificação e essa afinidade. E atingem aquelas chamadas pessoas de bom coração, é a pessoa que recebe aquilo, aí juntando já com aquela pergunta do pânico moral, né, que geralmente vem num terrorismo linguístico muito forte, né, causando esse pânico, esse medo daquilo que vai acontecer, e essas pessoas de bom coração querem que outras pessoas saibam, porque não querem que elas sejam atingidas pelo mal que está sendo propagado e que está ali presente naquele conteúdo. Então, essas massas, né, como você fala, Eduardo, esses grupos enormes, milhões de pessoas, são atingidos por esses conteúdos com base nessas identificações que são promovidas por esses conteúdos. Podem ouvir os áudios que são enviados, gente falando de forma muito popular, gente falando com jeitão de gente de igreja,
os conteúdos referentes à sexualidade, que tem um apelo enorme, basta ver o que aconteceu nas eleições de 2018, e isso ainda acontece. Então, são esses conteúdos que vão gerar tanto a identificação quanto o medo. E aí, aquela pergunta do pânico moral, né? A gente tem um deslocamento das questões de gênero e de racismo religioso para a Covid? Sim, porque vai na mesma direção. Se o tema agora forte é Covid, vamos trabalhar no mesmo sentido. Então, tem essa produção proposital. Então, tem as pessoas de bom coração. E aí é possível realizar um trabalho educativo. Essa pesquisa do WhatsApp lá da UFRJ é do NUTES, que é um laboratório de educação para a saúde. Então, há uma possibilidade pela via da educação, sim, de se trabalhar com a educação, porque essas pessoas de bom coração também podem ser instigadas pelo bom coração a checarem, a criticarem, a olharem de outra forma. Agora, existem os traficantes de notícias falsas, o pessoal que sabe o que está fazendo. Aí não tem jeito, aí o jeito é denunciar. E aí tem todos os mecanismos de denúncia, a gente tem hoje delegacia de crimes virtuais, a gente tem os próprios aplicativos que têm as suas formas de punição dessas pessoas propagadoras, né? Eu gosto de contar uma historinha rápida. Meu marido costuma gastar tempo no Facebook respondendo pessoas com uma paciência danada, tentando convencer daquilo que falam, e uma das nossas ex-alunas colocou uma fake news lá, uma coisa bem mentirosa no tempo das eleições, e ele mostrou para ela que era mentira, e mandou a notícia verdadeira. Olha, já está provado, isso aí não vale, é mentira. Aí ela responde assim: professor, eu sei que é mentira, mas as pessoas precisam saber disso. Veja, né? Eu sei que é mentira, mas as pessoas precisam saber disso. Ou seja, essa moça é uma traficante de fake news, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela precisa espalhar aquele conteúdo, e isso precisa ser denunciado. Então, tem a questão da denúncia forte. Rapidamente aqui, em relação à questão do negacionismo, né, que eu havia mencionado, o Ronaldo e Cris também falaram sobre isso. Agora, com um tempinho aqui de 2 minutos a mais, eu vou esticar dizendo o seguinte: o negacionismo, ele nunca foi 100% no fundamentalismo. Mesmo no nascedouro do fundamentalismo, lá no início do século XX, o que é o negacionismo? É o negacionismo daquilo que afeta os fundamentos da fé. E para contrapor, os grupos fundamentalistas lá nos Estados Unidos foram criando suas próprias universidades, suas próprias mídias, seus próprios espaços, até para trabalhar uma formação cognitiva dos cristãos, para a rejeição daquela ciência especializada que não respondia às necessidades dos fundamentos da fé. Então, isso vem desde lá do começo, e isso é ressignificado a cada etapa e vai acontecendo agora. Tanto é que a gente tem a questão do homeschooling hoje, que é uma defesa forte dos grupos novos, fundamentalistas, para que a educação seja feita em casa, e a gente tem a ministra Damares Alves atuando nisso no Brasil, para aprovação do homeschooling, né? E nos espaços de incidência pública, como o ONU, a OMS, os grupos de tendência fundamentalista estão lá defendendo direitos humanos, com a Declaração dos Direitos Humanos na mão, com declarações científicas na mão, para defender os temas de defesa da vida, contra o aborto, de controle da sexualidade e por aí vai. Quer dizer, então, existe toda uma articulação de um negacionismo daquilo que afeta, né? E para contrapor a criação de espaços científicos e de mídia noticiosa alternativa, que possa favorecer esse processo cognitivo aí desse imaginário, né? Então, acho que eu consegui falar tudo que eu deveria falar. Sim, tem uma coisa da população LGBT que foi perguntado. É muito interessante isso, porque, de fato,
a população LGBT, assim como as mulheres, tem sofrido muito com o confinamento. A gente tem dados sobre isso aí, de pesquisas que têm sido feitas. E em relação às fake news, à desinformação, a gente não teve no Brasil uma explosão de fake news. Nos Estados Unidos aconteceu, nessa questão do que o Ronaldo falou da moralidade, em que o Covid seria uma praga, um castigo, porque a sociedade saiu do armário, que a sociedade se liberou. Nos Estados Unidos, houve a circulação de várias notícias falsas sobre isso. No Brasil não chegou com força, não. No Brasil foi uma, e aí está atrelada a Israel, em que o ministro da Saúde de Israel teria descoberto em pesquisa que a praga do Covid é uma praga sobre os LGBT. Isso circulou no Brasil. Mas isso foi a fala de um rabino. Isso mexe tanto com o imaginário, né? Não dá para valorizar o rabino. Então, vamos colocar a fala na boca do ministro da Saúde de Israel. E assim aconteceu, e essa notícia se espalhou por aqui. E tem a ver com essa moralidade. Então, é fato, sim, que as populações LGBTI+, as mulheres, são os grupos que têm sofrido mais os efeitos do confinamento. Obrigado, Magali. Valeu, gente. Bom, Tayane, Natália e o Eduardo estão agradecendo você, Magali, pela resposta. Cris, não, Ronaldo, desculpa. Tá. Acho que eu vou responder duas coisas que eu acho que a Magali tratou um pouco junto com ela. Quanto à pergunta da Juliana sobre ritos fúnebres, eu não tenho material suficiente, não acompanhei, mas, assim, é uma questão, né? Eu acho que a Adriana já tratou no começo da sua fala, mas tem um universo de soluções, mas, assim, não tenho dados, é isso. Bom, em relação ao LGBT, né, que eu acho que essa era uma questão que a Magali pegou, eu fiquei esperando aqui o que você ia falar, né? Eu também coloquei aqui, ó, a gente sabe dessa coisa da violência contra a mulher, mas uma violência na casa contra o LGBT também não tenho dados, não sei. E fiquei aqui pensando, aí a Magali agora falando de uma coisa de fake news, isso me ressoou algum dado, né? Mas eu não vou dizer nada, até porque durante aqui a resposta fiquei preparando outra coisa, que é o seguinte: na hora de colocar essa coisa do LGBT, o que me veio à mente, na verdade, foi outra coisa, talvez, e é diferente da pergunta, né? Mas a experiência da AIDS, né? Eu acho que ela tem alguma coisa aí de vírus, pandemia, né? Criação, sobretudo naquela... que é uma experiência histórica, essa que é a questão, e que, de repente, está totalmente esquecida, fora do debate, né? E veio um pouquinho na coisa do isolamento vertical, né? Mas a coisa do grupo de risco, né? Que foi um erro lá atrás, e aqui isso foi questionado. Mas, assim, eu fiquei pensando, assim, como que essa experiência do vírus da AIDS, né, e suas metáforas, eles, na verdade, me parece, pelo menos, não vejo um debate mais estendido dessa experiência. E aí eu fiquei pensando, né? Bom, mas lá tinha um grupo de risco que era estigmatizado. Esse aqui necessariamente não é, né? Você coloca, a princípio, né? Você coloca os mais velhos, né? Depois eu fiquei pensando, mas o que seria, na verdade, quem é que está se danando com essa história, né? Não é propriamente o grupo de risco estigmatizado pela questão LGBT, né? Mas tem gente que está sobrando nesse processo, está sofrendo violência, está sofrendo um processo de desigualdade, que não é propriamente uma estigmatização explícita, né? Mas um esquecimento, né? Que é exatamente chegar na periferia. Quando vai chegando na periferia, de repente a gente não tem aquela coisa da AIDS, grupo de risco estigmatizado, mas tem gente que é esquecida, não contemplada, invisibilizada, né? Ou quando não, e aí vai racismo, aí uma série de coisas. Sei lá, talvez pensar por paralelo renda, né? Algum tipo de deslocamento dessa coisa do grupo de risco. Quem está se dando mal com essa história, com o vírus, né? E a outra coisa que também a Magali tratou, a coisa do negacionismo, né? Eu acho que rendeu essa discussão, né? A Marília perguntou se o negacionismo religioso não é inerente à incompatibilidade entre ciência e religião. Ela coloca desse jeito, né? E eu fiquei pensando assim, se se trata de ciência e religião, né? A meu ver, esse negacionismo se trata antes de mais nada, de religião e política, né? No sentido de que tem uma coisa que é englobante aí, né? E aí eu produzo... Assim, esse final da Magali é interessante, porque o
o fundamentalismo, lá no começo, ele criou uma alternativa ao evolucionismo, que foi o criacionismo, que tem uma adaptação contemporânea com o design inteligente, que é o neocriacionismo. Que um dos promotores do negócio é o presidente da CAPES, certo? E uma das figuras importantes é um professor MSc do Instituto de Química da Unicamp, titulado, reconhecido, com trabalho, né? Então não é a gente que está negando a ciência, né, propriamente, mas está produzindo, como lá foi os fundamentalistas no início do século nas universidades. Eles dizem assim, não é criacionismo para negar o evolucionismo, é criar outra alternativa. E o fundamentalismo ele vai com a ciência, mas assim, com os seus fundamentos, com o seu ponto de vista. Mas ele quer botar numa competição, mais do que uma substituição, que torna a coisa mais complicada ainda, né? Então, assim, o cara da CAPES, o cara da Unicamp, não estão negando. Falando, mas se é uma teoria, vamos produzir uma outra. E aí deixa o mercado de ideias essa competir. Tá? Ronaldo, só uma coisinha. E não é à toa que a história da cloroquina está relacionada ao Albert Einstein, que é judeu, que é fortemente relacionado ao judaísmo. Aí mistura toda aquela questão ideológica. Deixa eu acrescentar o Mackenzie, da onde saiu o presidente da CAPES, e da onde sai a história do grafeno e do nióbio. Tá? Tem um campo aí acadêmico, né, nessa direita religiosa, não científica. Ótimo. É isso, Rodrigo. Bom, obrigado, Ronaldo. Tem várias coisas aqui que eu acho que estão acontecendo nesse debate. Eu só queria destacar um ponto com relação a essa forma de negacionismo, que na verdade é a produção de uma verdade paralela, de um tipo de modelo narrativo paralelo, né, concorrente nesse caso. E nesse sentido, aparece quase como uma concorrência de teses científicas, mas com a diferença de que essa tese científica elaborada via negacionismo é uma tese baseada na experiência. É quase como que a ciência em primeira pessoa. E aí eu queria só fazer um destaque, que há não muito tempo, que acontece tanta coisa nesse país que parece que foi uma outra eternidade, mas aquele debate sobre a fosfoetalonamina, né, a pílula do câncer, uma das únicas propostas aprovadas pelo então deputado Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados foi a aprovação da fosfoetalonamina como um medicamento viável, quer dizer, a viabilização do uso da fosfoetalonamina, quando toda a Anvisa, toda a comunidade científica dizia que aquilo não estava testado suficientemente. Tudo isso para dizer que a cloroquina não é em si um fato, ela é parte de um método que vai se replicando e que a gente consegue encontrar desde a fosfoetalonamina. É um modo de pensar a ciência. E eu concordo absolutamente, que não é negação, não, é a produção de uma narrativa concorrente. Veja só, é o debate científico, é o debate de teses, só que a tese uma é em primeira pessoa, outra tem comunidade. Bom, enfim, o papo aqui é muito longo, porque eu acho que, de fato, toca em pontos estruturais da alimentação das fake news e de como que faz a pessoa passar adiante uma fake news, né, sabendo que é uma fake news. Bom, mas, Cris, vai lá. Bom, Rodrigo, era justamente esse o ponto aí que eu estava chamando a atenção nas ótimas falas que o Ronaldo e a Magali já tinham produzido sobre esse contexto do negacionismo, mas, claro, a gente fica imprensado num tempo, e tal como a gente tinha apresentado essa discussão inicialmente, deixando de falar desses gradientes e desses planos, a gente acaba reforçando uma ideia de que a religião está nessa oposição com a ciência quando a gente está falando de muitas clivagens. A gente está falando de um plano de atores que estão afirmando a ciência a partir da atualização de perspectivas e de narrativas, e a gente está falando de um outro gradiente que talvez a gente pudesse cruzar aí muitos elementos que envolvem classe social, território, e que a gente podia dizer de uma dinâmica que é de negação,
da ciência, mas porque opera mais por uma perspectiva privatista, como vários autores do pensamento social brasileiro já trouxeram para a gente, e as fake news especialmente ressoam muito fortemente no Brasil, mas também nesse grupo social, porque, além de se informarem por essas bases principalmente, o elemento da proximidade como elemento de confiança, que constitui principalmente o nosso universo cultural no Brasil, por essa formação toda, isso é muito forte nessas bases, e aí sim, o negacionismo de alguma coisa que está para fora, que produz a desconfiança, que é uma narrativa que vem por outros, e a narrativa da proximidade de negar esses outros universos, isso faz um sentido, mas isso tem uma ligação com o universo político, por um lado, e com uma história que tem a ver com o privatismo, com essas dimensões que o Gilberto Freire e outros autores já trouxeram, que ajudam a gente a pensar nesse universo cultural. Então, é chamar a atenção que em todas essas campanhas que aconteceram, até essa que foi levantada aí por um grupo de evangélicos que se costuma identificar como esses neopentecostais, que tem uma afinação com o governo, várias dessas lideranças estavam fazendo a defesa do isolamento social. Nesse sentido, tinha uma adesão ao que o plano científico estava trazendo sobre essa questão da Covid e dos tratamentos relativos a isso, né? Então, a gente pensar nesses gradientes, o Ronaldo bem lembrou aí da questão da Mackenzie, porque é fundamental na produção das narrativas que vão orientando esse grupo político-religioso, tá? Que está atuando em diferentes planos. A gente falou aqui do CNPq, da importância que a universidade tem para esses grupos. E aí não é o contrário. Eles não estão querendo derrubar a universidade. Eles estão querendo fortalecer a universidade, mas a partir da ampliação de um discurso cristão que vai em diferentes cursos. E entrar um colega do Weintraub, né, que a gente não pode chamar de colega, que é uma pessoa de uma geração tão abaixo, pelo menos uns 20 anos mais novo do que ele, e que era a pessoa que ia cuidar na universidade, no Brasil, dos convênios da universidade, com os convênios internacionais, né? E a gente sabe que Ana Júlia, Mackenzie e outras universidades e grupos são tão interessados nessa apresentação do criacionismo, do cristianismo, né, como matriz que atravessa todo o conhecimento. Então, de fato, não é negação, é a produção e atualização muito situada desses discursos. Eu acho que é de uma responsabilidade nossa enorme a gente relativizar o uso dessa palavra, porque, como bem a gente sabe, e vocês também trouxeram aqui, que historicamente mesmo, essa é uma produção que ela é situada, que conta com a ciência, mas com atualizações situadas em relação, né? Agora, a população LGBT vem sofrendo abalos, né, desde o início dessa gestão do Bolsonaro. A gente teve, em 2014, a implementação de um plano nacional de participação social, que foi alvo de ataque a partir do pânico moral de várias lideranças religiosas no Congresso Nacional, e os evangélicos na sociedade e também progressistas que compunham o governo e mesmo que eram líderes de várias igrejas, fizeram uma carta apoiando o projeto, né, combatendo essas fake news e todo um ambiente de poluição a partir dessas notícias que atacavam pelo pânico moral, né? Então, quando eu entrevistei lá o pastor Everaldo para o livro de 2017, ele disse que esse PNPS era criminoso porque as pessoas iam ter oportunidade de falar que nas escolas ia ter banheiro que ia poder ser usado por menino e por menina. Então, e eram essas as notícias que saíam. Quando a gente entrevistou o Bolsonaro para a pesquisa lá em 2011, ele já, com aqueles panfletinhos dele, a comunidade LGBT era alvo primeiro, a partir do kit, toda aquela narrativa, mas tudo ali emergia, né? Ele usou aquele momento para falar das armas, da importância, da questão do combate pela moralidade. Então, vários elementos que a gente está vendo pulular no discurso dele se apresentavam naquele momento. E aí, em 2019, o Marcelo Natividade está com uma pesquisa fazendo acompanhamento das políticas públicas para essa população. Quer dizer, teve a redução de 700 conselhos que existiam de participação popular
se passou a 50 conselhos, higienista tirado, né? Até mesmo da segurança pública, de idosos, de drogas, e LGBT foi um dos primeiros a ser cortados. Então, do ponto de vista político, a gente tem uma dificuldade, uma fragilização para essa população, como do ponto de vista do ambiente privado, né? De pessoas que estão justamente tendo uma convivência mais intensiva nos seus núcleos familiares, que muitas vezes são aqueles que já de início têm um recurso preconceituoso em relação às suas situações existenciais. Então, é uma população que, nesse contexto, diferente até das mulheres, porque a gente tem falado muito do aumento da violência doméstica, mas, bem ou mal, essa questão tem ganho público, tem uma legitimidade, um reconhecimento que se expressa, inclusive, em termos de política pública, de um apoio que a gente pode falar criticamente sobre ele no plano nacional, mas que existe. Agora, a população LGBT, não. Está absolutamente fragilizada, né? Isso era uma coisa importante da gente observar. Para finalizar meus comentários, Rodrigo, eu acho que eu tenho pensado muito sobre essas narrativas que o governo vem produzindo agora, né, a partir justamente desses autores aí do pensamento social, que estavam refletindo sobre elementos da cultura. E em todas as falas aqui, trouxemos esses vários elementos da cultura que, atualizadamente, vem se apresentando. Então, se esses pensadores estão falando sobre o século XIX, nesse contexto, e desde a campanha, né, de 2018, a gente vê uma articulação dessa retórica da perda que traz muito desses elementos que compõem uma estrutura que estava lá na base do que o Freire defendia em torno do mandonismo, que a Lilia Schwartz vai trabalhar mais detidamente sobre formas do autoritarismo e como produção de uma linguagem, né? E que se expressa, porque é impressionante no meio de uma situação como essa, a gente ter a demissão de 2 ministros da saúde, em razão de discordâncias em relação ao pensamento que o Bolsonaro vinha implementando em relação à condução da Covid, ou uso da cloroquina. Então, e aí isso deixa todos atônitos, porque a operação assim, não fez o que eu estabeleci, e é uma operação dessa dobradinha mandonismo-sadismo, que também ajuda a gente a entender por que ele fala e daí, que quando foi entrevistado, né, isso não é uma coisa que... Isso foi feito publicamente, ele fala e daí para o número de mortes, que ele era Messias, mas não fazia milagre. O que é isso? Né? Se não uma operação que combina aí esses elementos e atualiza esses elementos que estavam na base da sociedade no século XIX, que atualizadamente emergem, ajudam a gente a pensar... que sentido, que força tem essas narrativas, porque isso cola com emoções de muitas pessoas que identificam nisso força, né? A Nancy Fraser estava falando sobre isso nos Estados Unidos, identificando como é que essa perspectiva autoritária ela começa a ganhar força a partir do evento aí, das Torres Gêmeas, e como é que, contextualmente também aqui no Brasil, a gente... que nunca saiu disso, e o Freire também já falava de que a sociedade dificilmente ia se distanciar disso, né, dessas marcas, mas como é que a gente também foi vendo num contexto particular a atualização desses discursos, a eficiência que esses discursos têm como uma narrativa de força. E é nesse sentido também que eu diria que tanto o Deus de Israel, o Antigo Testamento, que evangélicos mobilizam em diferentes núcleos, mas pensando aí principalmente nas periferias, assim como também a bandeira de Israel, que está em várias bocas de fumo hoje em dia, são apropriadas como um símbolo de força. Né? Então, o Ronaldo estava falando um pouco sobre essas religiões da cura, como é que elas estão sendo desafiadas no seu limite agora, mas esses símbolos da força, eles continuam sendo ativados, e aí sim, nessa base, produzindo negação de elementos que estão sendo ali apresentados por narrativas que são essas do outro, né? Do distante, é a ciência como uma delas. Obrigada. Muito obrigado, Cristina. Eu fiquei aqui, enquanto você falava, pensando em um processo que eu tenho discutido bastante com o Omar aqui na Unicamp, que é sobre essa normalização de uma linguagem violenta e como que isso está acompanhando e acontecendo em vários setores da nossa sociedade,
e está ficando cada vez mais próximo, né? O que é absolutamente preocupante, porque é via a normalização da linguagem violenta que a gente vai normalizando também as violências num país que já é absolutamente violento, e os genocídios vão ficando cada vez maiores, né? Bom, eu nem sei como encerrar, porque eu estou adorando essa conversa. Por mim, eu ficaria aqui durante horas, realmente. Foi uma aula, eu acho que para todo mundo. Eu acho que a gente conseguiu estabelecer camadas de reflexão aqui que tem a ver com a pandemia, mas, ao mesmo tempo, dando a contribuição das ciências sociais para esse debate, que é explicitar como que a pandemia está muito além do vírus, né? E como que refletir sobre isso é o nosso papel, e que também marca o nosso lugar aqui de analista nesse momento tão importante, e ao mesmo tempo em que a gente é tão vulnerável nesse grande condomínio das ciências. Queria agradecer muito a Adriana pela disposição dela em conversar aqui com a gente, em poder compartilhar com a gente um pouco desse cotidiano e dessas reflexões. A gente tem insistido no lar e nesses espaços de debate que a situação das religiões de matriz africana no Brasil não só são vulneráveis por conta dos ataques, mas também tem pouca visibilidade em termos de quando a gente faz esses debates públicos. E por isso a necessidade, o nosso desejo de ter você aqui. Então, reforço o agradecimento em meu nome e certamente em nome da Regina também. Então, Ronaldo, Magali, Cristina, obrigado aí por estarem aqui nessa mesa e por puxarem uma conversa tão interessante. A Carol Parreiras, que está no backstage, ajudando a gente a viabilizar essa conversa, e a Regina Facchini, que ajudou a gente a elaborar esse evento. Bom, então eu agradeço todo mundo e uma boa noite aí para todo mundo que está assistindo, e uma boa noite para vocês. Até a próxima.